Meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio SafCast, esse podcast para você, colega advogado, se tornar mais empresário e cada vez menos advogado, escravo do seu próprio negócio. Aqui a nossa intenção, o nosso objetivo é que você aprenda gestão, marketing e vendas e consiga alavancar os resultados do seu escritório de advocacia sem ficar preso na operação. Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece ainda, @MarceloSaf lá no Instagram. Não deixa de me seguir, tem muito conteúdo massa. E se por acaso você tá caindo de paraquedas aqui e nunca assistiu nenhum outro episódio, temos 76 episódios para trás para você poder aproveitar um conteúdo de qualidade e gratuito. Hoje eu tô recebendo um cara que é novo, igual a mim também, mas tá comigo desde a turma 1, tamo fechadaço. Advogado, empreendedor, casado, marido da Letícia, empreendedor serial também, tem outros negócios além da advocacia e eu aprendo muito com ele todo dia. Seja muito bem-vindo, meu amigo Vitor Tales, tamo junto. Obrigado, meu irmão, tamo junto demais. É um Vamos prazer. trocar uma ideia aqui, federal. Finalmente, né? Que desde a turma 1 e nunca participei Nunca do gravamos, SafCast, pois é. Agora nós vamos gravar, vamos trocar ideia legal. Cara, conta pra nossa audiência aí, você é um cara novo e tal, tá empreendendo na advocacia, já tem resultado. Quem é o Vitor Tales hoje, irmão? Conta pra gente. Legal, irmão. Primeiramente, agradecer de estar participando aqui, né, velho? Igual você falou. Desde a turma 1, foi no final de 20... Final de 20, começo de 21, é. A gente entrou e coincidiu muito com o meu início da trajetória da advocacia. Você formou quando? Eu formei em agosto de 2020. Assim, foi no primeiro semestre ali, agosto de 2020, foi a minha colação. Peguei a carteira da OAB e, resumindo, eu tenho 29 anos, sou daqui de BH. Assim, estudei a vida toda aqui em Belo Horizonte, sou de BH também, igual você. Onde você estudou, cara, aqui em BH? Mano, eu estudei no Cotemig, lá na Platina? Médio, no Barroca. Tá. É perto da Platina. É, sim. Obrigado. Então eu fiz o técnico em informática, que até coincidiu muito com a minha realidade hoje do digital. Sim. Então meu pai falava assim, filho, quero que você vá pra informática e tal, porque pelo menos você vai saber fazer alguma coisa. Sim, e tava naquela virada da internet, né? Exato, do computador. Foi no início de tudo, velho. Início de tudo. Mas desde novo, assim, meus pais já tinham essa visão. Sim. Colocava pra fazer curso de digitação e tal, aí depois técnica em informática. Em paralelo, minha mãe é servidora do TJ, Tribunal de Justiça. Ela é cargo de nível médio, mas sempre teve contato ali com o judiciário. Então ficava meu pai me levando pra informática e minha mãe levando pro lado do direito. O sonho dela era que eu tinha que fazer direito. Isso sempre foi muito claro pra mim. Desde novo eu achava que ia fazer direito mesmo e tal. E, assim, quando chegou a época de vestibular ali, sabia que ia ser direito, fiz direito, já era. E, sim, eu estudei na FUMEC também, até fui aluno lá do Lana, né, que é da Frade também. Você fez a faculdade toda na FUMEC? Toda na FUMEC. Eu fiz um semestre fora, mas depois eu logo retornei. E durante a faculdade, assim, eu não sabia muito no direito o que eu ia seguir. Eu sempre gostei de empreender, sempre fui muito curioso. Então, desde novo, eu já acompanhava o início do digital ali, o pessoal... Mesmo tendo sua mãe no serviço público, você nunca pensou em ir pra esse lado? Pois é, velho. Eu sempre tive a vontade de empreender mesmo. Não sei porquê, assim, desde novo, eu já era mais... Eu sempre fui um cara que tive facilidade ali de passar na escola, mas nunca fui muito estudioso. Então não era aquele cara que era ficava... Era o cara sagaz, né, irmão? Eu fazia o mínimo ali pra passar e sempre passava, velho. Nunca tomei bomba, nunca tomei recuperação, faculdade também passava direto, mas eu era exatamente o sagaz. Eu fazia o mínimo ali pra conseguir... E são esses que dão certo, irmão. Pois é, aí eu pensava, velho, eu vou ficar estudando. Aí eu tinha um exemplo da minha mãe em casa. Ela, assim, veio de família muito humilde. A família dela de Santa Luzia, ela foi a primeira a fazer faculdade e tal. E, assim, o concurso público pra ela foi mudança de vida total. E ela foi a primeira, assim, da minha família que teve uma certo ganho financeiro mesmo. Até pra família eu era meio que o playboy. Minha mãe era servidora de nível médio lá, mas pros primos eu era o playboy. E ela sempre foi me subindo minha régua também. E, assim, eu via ela estudando, que eu sabia, ela foi evoluindo nos concursos, né? E sabia que era uma dedicação muito grande. E eu olhava aquilo ali e falava assim, se eu dedicar o tempo do estudo para outra coisa, eu acredito que eu consigo ter um sucesso ali maior. Sim. E aí, desde a faculdade, eu comecei ali a empreender, vendia roupa e tal ali com os amigos, já namorava a Letícia, que é minha esposa também, que ela já empreendia com roupa. Tá com a Letícia tem quantos anos? Mano, tem 12 anos. Tipo eu com a Marcela, já tem bastante tempo também. 12 anos, velho. Assim, nós vamos falar disso aí daqui a pouco. Não existe Victor sem Letícia. Mesma coisa eu, cara. E aí entrou na faculdade de Direito, foi indo, papapá, formou.
Falou, cara, agora eu vou abrir o meu nessa parada. Exato. Aí eu comecei a empreender ele já na faculdade. E no meio da faculdade, eu tive a oportunidade de me tornar assessor parlamentar na Câmara Municipal. Aqueles cargos de livre nomeação, de recrutamento amplo. Comecei ali na Câmara, era bom porque já era um salário bom, assim, pra minha idade. Na época ali eram uns 2 salários mínimos. Como estagiário, praticamente. Lá dentro, eu fui intraempreendendo, dentro ali do gabinete. Eu entrei para ser um estagiário e saí coordenando o departamento jurídico ali da Câmara Municipal. Depois da Câmara Municipal, o parlamentar que eu trabalhei foi para a Assembleia Legislativa, então eu já fui um outro patamar ali. Sem formar, eu já estava ali com uma responsabilidade de um promotor, por exemplo, que era praticamente o teto do funcionalismo, só que eu já tinha o escritório ali. Aí foi quando eu formei. Eu formei meio que no auge ali da Assembleia, só que eu já olhava lá na frente, falava, isso aqui varia de eleição. É transitório. De 4 em 4 anos, pode ser que eu fique sem nada. Sim. Então deixa eu correr atrás aqui. Só que na minha faculdade, eu não tinha feito estágio em escritório, eu só tinha trabalhado na Assembleia e na Câmara. E eu não consigo levar isso para o mercado privado. Sim. Aí foi quando eu tava no Instagram e apareceu lá, cara doido ali, lá. na turma 1, Sim. que já fazia grana. Primeiro story seu que eu vi foi... Você lembra como é que foi o primeiro contato? Primeiro story, velho. Eu lembro, você tava no Rio de Janeiro, numa avenida assim, não sei se era na Barra, com um Porsche, a Macan. Que você tinha a primeira Porsche. Mano, a primeira eu olhei assim, pô, legal. Comecei a te seguir. Foi pouco tempo, eu acho que foi no final de dezembro. Sim. Que aí eu já tava assim, em agosto, eu já tinha descoberto a área que eu iria atuar, que é a parte do registro de marca. Por quê? Porque a Letícia, até minha esposa, ela formou antes de mim, ela é contadora. Sim. E ela já estava no digital também. Empreendendo no digital. Empreendendo. Exatamente. Ela já tinha começado a empresa e ela me falava assim, amor, essa área aqui de marca, tem umas amigas aqui que estão fazendo que é legal, dá para fazer online. E eu sempre gostei dessa liberdade do online, a gente sempre gostou de viajar. Eu falei, olha, legal essa área. E fui estudando ali, na coragem, não tinha mentoria, não tinha nada na época que ensinasse a fazer. Aí, em agosto de 2020, que foi bem na minha formatura, eu abri a empresa de propriedade intelectual, CNPJ, mas eu fiquei esse segundo semestre todo meio assim, procrastinando, tal, não tinha muito direcionamento. Não era o foco ainda, né? Não era o foco justamente porque eu estava na Assembleia, mas eu dei o primeiro passo ali, que eu sabia que eu tinha que ter um norte ali, depois se acabasse, né, que eu não sabia ainda se acabar o serviço público. E foi junto na sua mentoria ali, bem em janeiro que começou, se eu não me engano. Foi janeiro de 21. Janeiro de 21. Aí eu lembro que... É 4 anos já. Acho que na sua primeira, velho, ou segunda aula, eu sei que do nada... É engraçado, que quando a gente tá propenso ali... Exatamente. Não foi nem algo que você falou na aula, mas parece que você vai conectando. É porque você já queria, ali, né, cara? Exato. Você já queria. Eu falo isso sempre. Não existe mentoria que vai... uma fórmula mágica, um método milagroso. Não, cara. Agora, se você já tá querendo, você já tá procurando ali, você encontra um solo fértil para que isso aconteça, encontra uma galera falando disso, você vê gente fazendo, aí a coisa começa a acontecer. Você se coloca ali no ambiente e sua mente automaticamente... Você fica incomodado, você se provoca. Né? O ambiente certo, ele faz com que você se provoque positivamente, no sentido de, poxa, se o Vitor tá fazendo, cara, eu também consigo. Porra, o Vitor, olha, cara... Entende? Qual que é a diferença do Vitor pra mim? Só a execução. Exatamente. Porque nós dois somos advogados, nós dois somos empreendedores, nós dois estamos aqui no mesmo ambiente, então, se ele tá fazendo, eu vou colar nele e vou fazer também. Exatamente. Essa é a parada. E naquela época, né? Ninguém tava Sim. No digital, vocês já estavam há 2 anos pra trás, né? A gente começou em 2019. E eu, assim, recém-formado, queria começar, te vi ali, e eu já nasci no digital. Eu gosto de falar. Eu não tenho... eu também não. Advocacia offline. Eu também a minha nunca advocacia começou ali no digital. Sim. E começou, assim, eu digo que o primeiro passo mesmo forte, rumo ao empreendedorismo, foi nessa primeira ou segunda aula sua, que eu girei a chave e falei assim, vou criar um perfil no Instagram. Eu tinha o meu perfil do Instagram, que eu ficava com receio de postar por causa do funcionalismo público, porque ele não tem, às vezes, um certo preconceito com o servidor público, de que ele não pode empreender, não pode ter as coisas. Eu sabia disso. Abri um novo perfil e coloquei lá, Victor Tales, advogado de digital, marcas e tal. Com uma aula sua, terminou a aula, criei, vou fazer, ali, fiz. E comecei, velho. Como é que foi esse início, irmão?
Porque assim, tem uma galera que assiste a gente que é o nosso perfil. Você parece muito comigo, nós temos os mesmos gostos, mesma idade, mais ou menos ali a mesma visão de vida. E tem muita gente que tem esse mesmo perfil do que a gente. Só que o cara ainda não começou, não empreendeu. E tem muito medo de desafio. E realmente, galera, assim, óbvio, você que tá na frente, já tem um escritório estruturado no offline, você vai ter uma facilidade, principalmente de renda, né? Pô, você tem receita, você consegue investir, você consegue fazer uma mentoria mais fácil, você não tem que, queimar a ponte às vezes. Quais foram os desafios que você teve, cara, quando você começou a empreender? E assim, eu digo, poxa, o primeiro momento de contratar, o primeiro momento de assumir um compromisso financeiro, como é que foi isso pra você? Velho, eu gosto de falar assim, que a vida é um eterno plantio, né? Você tem que ir plantando. Você nunca vai colher, você tem que ir regando, plantar, regar para depois colher. Então, o início é um pouco mais complicado porque a gente demora a ver os resultados. Sim. Então, o que eu gosto de falar? A minha realidade foi que eu estava ali na Assembleia com uma certa estabilidade. Depois até a gente pode falar que isso também tem um lado ruim, né? Sim, porque a mimosa você fica conformado, né? Exato. Assim, eu estava ali com uma certa estabilidade e eu sabia que minha realidade, assim, tinha que mudar dali para frente. Então isso foi bom para mim, porque eu tive uma certa tranquilidade enquanto eu estava plantando. Então, por exemplo, em 2021, que foi meu primeiro ano, assim, que eu fui forte mesmo, o importante, cara, é você não desistir. Então, eu gosto de falar, talvez se eu fosse falar para alguma pessoa, faz ali um pé de meia, um valor que você consegue ficar 6 meses, 1 ano de boa. Eu sei que talvez não seja a realidade da maioria das pessoas, mas assim, pega um trabalho home office que você consegue ali e começando em paralelo. Então eu fui começando ali meio que sem grana também, porque minha grana era mais para viver. Eu já morava com a Letícia junto também com ela. E eu fui pegando ali a grana e fui investindo muito em conteúdo. Sim. Muito no online. Sim. Então, eu estava na sua mentoria ali, eu já fazia relacionamento na mentoria, ia postando. Por quê? Eu gosto de falar, se eu até converso com quem vem me pedir dica assim, mano, se você não tem dinheiro para investir em tráfego, em social media, a única coisa que vai te diferenciar é conteúdo na internet. Exatamente. Você precisa estar botando a cara, falando do que você faz, porque o seu primeiro cliente vai ser um tio-avô que te segue ali. Exatamente. Que a sua família ficou sabendo porque você começou a gerar conteúdo. Exatamente. Então as pessoas lembram de quem produz conteúdo. Quem não é visto não é lembrado, cara. Exato. E quem não tem grana para investir e colocar dinheiro para crescer, é conteúdo mesmo. Sim. E assim, consistência. Exatamente, dá para falar assim que vai acontecer de uma hora para outra, porque não vai. Eu comecei até ter um pouco de resultado de forma rápida. Eu digo que talvez muito por causa da sua mentoria também, porque eu comecei da forma certa, né? Sim, eu acho já que encurtou o caminho, né, cara? Exatamente. Então eu comecei ali já fazendo o que você passava mesmo e fui tendo meus resultados que foram, assim, exponenciais. Foram cada vez mais crescendo, assim. Meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Muito massa, cara, a sua história. Parece muito com a minha, irmão. E deixa eu te perguntar uma coisa. E aí, quando você começou ali a empreender, tal, você tava sozinho, tinha alguém com você? Como é que foi nesse início? Tipo assim, poxa, eu vou contratar alguém, vou assumir o risco? Não, vou fazer sozinho, eu mesmo, pra juntar um pé de meia. Como é que foi nesse início? Velho, eu fiquei 2021 todo praticamente, assim, sozinho. Uhum. Porque, assim, como eu tava ali na Assembleia, eu, de certa forma, não acelerei tanto igual eu poderia e dava conta ali de fazer sozinho. Aí chegou e isso na minha empresa de propriedade intelectual. Então, era basicamente serviços extrajudiciais, que eram marcas, direitos autorais, patentes, que você não precisa ser advogado para fazer. Sim. E eu comecei com o meu posicionamento a ter muita demanda jurídica, até do meio digital, pelas parcerias que eu estava fazendo, até da minha esposa e dos clientes que eu já estava conquistando, que eram do digital. Comecei a ter muita demanda jurídica. Eu lembro que um dia eu recebi um lead assim do nada, de uma pessoa que estava começando a fazer aqueles sorteios do Instagram para ganhar seguidor, sabe? E você tinha que seguir 30 pessoas ali. E tinha que seguir todo mundo que o perfil seguia. Exato. Tá ligado? Ganhava um iPhone, a pessoa foi notificada pelo CAD, lá da Secretaria, o Ministério da Economia. E ela foi notificada e, assim, ficou morrendo de medo, porque o sorteio precisava ser regulamentado. Me chamou. Eu não tinha ideia como fazer aquilo na época e comecei a buscar parcerias que eu poderia fazer uma atuação maior. Sim. Então, o meu início foi, eu estava sozinho, mas eu sempre tive parceiros onde eu conseguia fechar projetos maiores sem precisar absorver. E fui levando dessa forma durante um bom tempo, assim,
de parceiros, onde eu tinha uma rede de parceiros ali que eu delegava, atuava em parceria, eu ia sozinho, mas isso durou pouco, porque depois que começou a fortalecer mais a parte jurídica também, eu já logo contratei. Então, a minha primeira contratação foi um comercial. Um cara para atender. Exato, que atuou comigo até para ficar segurando a onda, e depois fui pro operacional. Sim. Então, com 1 ano e pouco de escritório, era eu mais 2. Que, assim, eu gosto até da minha área de marca, por exemplo, que é muito escalável. Sim. Eu não preciso de muita estrutura. É replicável, né? É replicável. Sim, processo. Eu gosto muito disso porque eu defendo de não ter uma estrutura muito inflada. Sim. Eu gosto assim... Você é mais nômade. Mais livrão. Exato. Então. E a gente precisa de lucro também, né? Sim. Eu acho que faturamento, às vezes, você aumenta, mas tendo que aumentar muita equipe, para mim... Você compromete margem. Exato. E aí talvez o negócio fique inviável, aquele boizão deitado. Exato. Você precisa sempre estar vendendo ali para sustentar o mínimo, e o lucro você começa a ver só no final do mês. Eu prefiro já começar com um lucro maior. Sim, muito massa, meu irmão. Cara, falando de mercado digital, porque, a gente se conheceu não através de um grupo, mas eu fiz parte de um grupo, você tá lá até hoje. Verdade. Que, foi um puta celeiro pra mim, sou super grato ao cara. Independentemente do que a galera fale aí, eu acho que é bom até falar, foda-se, vou falar o nome dele aqui no ar, o Ryan. A gente se conheceu dentro do grupo, não nos conhecemos lá dentro, mas a gente faz parte desse mesmo grupo, tem a mesma visão. E independentemente do que tenha acontecido no mercado digital, o Ryan foi um cara que mais criou a Milionária, irmão. Isso aí ninguém pode negar. 01. Ele foi o que mais... O cara que mais criou os jovens milionários, de fato mesmo, sem mimimi, não são esses caras de hoje em dia. Exato. Foi o Ryan. 2 exemplos aqui. Exato. Entendeu? E, vários outros, né, cara? Exato. Vários nomes aí grandes do mercado digital que vieram da mesma escola que a gente. Como que o cara faz, um advogado que tá ouvindo a gente, o que é o mais importante, você acredita, para esse cara entrar no mercado digital? E aí eu tô falando tanto o jovem advogado, que tem esse apetite, igual a gente, que entende mais, que tem mais é mais moderno, mais jovem, mas também o cara que é mais velho e quer prospectar esse tipo de cliente. Porque aí é legal a gente falar, talvez você não saiba, cara, o mercado digital é um mercado enorme. Exato. Tem menino de 18, 19, 20 anos de idade que fatura dezenas de milhões. De lucro. Dezenas de milhões, com uma margem altíssima. Eu posso falar do meu negócio. Cara, meu negócio, eu fechei balancete esses dias. Meu negócio me rendeu 65% de margem no ano passado. Então você imagina, isso é uma loucura. Você pega um negócio tradicional de construtora, supermercado, se os caras têm 2 dígitos de margem, eles já são o top 1 do mercado. Entende? Então, Exato. o mercado digital é do caramba, tem muita grana envolvida, é um mercado top, tem muita gente. Como que o advogado faz para entrar nesse mercado? O cara que não conhece ninguém do mercado digital. Interessante, velho. Assim, o caminho que a gente fez, você fez, eu fiz, de certa forma, justamente para ter os clientes, mas assim, eu confesso que eu comecei a acompanhar o mercado digital mais por gosto. Era algo que eu me interessava, que igual a gente conversou, eu queria empreender, já era novo, então quem tá ali na internet acaba sendo ali bombardeado por muita coisa. No caso, o Ryan, então eu sempre acompanhei ele ali, sempre fui acompanhando. Mas o mercado digital, você tem que ser curioso. Você tem que correr atrás do que está acontecendo. Por quê? É um mercado muito dinâmico. Exatamente. Então, o que começou lá atrás, velho, em 2018, que eu acompanhava dropshipping. Hoje em dia é golpe shipping, né? Exato. Porque o pessoal foi descobrindo que o pessoal importava da AliExpress e foi parando de comprar em loja de drop. Sim. Eu digo que tem várias ondas no mercado digital e para a pessoa conseguir atuar de forma assim interessante, até o cliente entender que ele é uma autoridade no assunto, o advogado precisa entender do mercado. Exatamente. Então, está acompanhando ali, por exemplo, do dropshipping, eu gosto de dizer que foi para os gateways de pagamento. Sim. Aí foi para os infoprodutos, que foi o próprio Ryan, que cresceu e até hoje tem, mas teve um boom. Teve um boom muito grande. Era um mercado que quem não se adaptou, irmão, quem não cresceu, Exato. Cara, hoje a barra de entrada é muito mais alta. A mídia é mais cara, o público é muito mais compreensível com as ofertas. Exatamente. Então é complicado. Então, assim, é um mercado que ele tem que ser. Ele evolui sempre, justamente por causa disso. Você imagina, hoje, o que tá em alta? O que é o mais em alta do digital? iGaming, talvez? Isso em 2019 que já nem existia. Tá começando a cair, inclusive, justamente porque eu gosto o pessoal bombardeia tanto, velho. Tanto que começa o público comum, assim, que entende aquilo, começa a entender, não é tão bom igual esse pessoal fala. Então eles têm que ficar pulando de onda em onda. Exato. Mas, claro, sempre tem, assim, igual você, por exemplo, se consolidou no mercado de infoproduto e você migrou para uma empresa de educação. Sim. Hoje você não é um infoprodutor, você tem uma empresa de educação. Exato. Igual o dropshipping na época, eu tenho vários clientes hoje, eles são e-commerce, assim,
tem estoque próprio. Eles são Sim. lojas que batem de igual para igual com o Magalu, por exemplo, ali. É uma evolução ali que o cliente tem que ter, mas que sempre vão surgir também novas ondas. Exatamente. Então tem dois lados do digital. Cara, analisa só, vê se você concorda comigo. Mercado digital. A gente pode trazer de exemplo aqui, por exemplo, tá? Gustavo Lima. Gustavo Lima, talvez você ache que ele ficou rico pelos shows, pelo cachê do show, porque ele vende muito CD, enfim, e Spotify, etc e tal. Não. O grande negócio do Gustavo Lima é agenciar outros cantores. Exato. Então, você vai vendo que talvez isso acontece muito no mercado digital, por exemplo. Quem não se adaptou, quem não criou um negócio sólido, seja lá no iGame, por exemplo. E aí a gente não precisa ir longe. Vamos pegar um grande exemplo aqui, Lucas Tilt. O cara é referência no mercado, mesmo a bolha já tendo sido furada no mercado dele. Exato. Ele conseguiu criar um negócio, porra, que se adaptou e das apostas e veio junto e etc. Exatamente. Entende? Então, a galera precisa entender que esse mercado, ele amadurece. Porque às vezes você vê um menino jovem ali de 18 anos e você, advogado, pensar, não, mercadozinho pequeno. Não, não é um mercado pequeno. São grandes empresas, é um mercado muito visado por fundos. Então, porra, você quer se desenvolver aí um advogado de M&A, por exemplo, se você não tá antenado no mercado digital, você já tá perdendo. O que já tá tendo, assim, de M&A, eu tenho um amigo, até aqui de BH, que virou cliente também, que foi isso. Ele surgiu no meio da pandemia, na época das lives, e era um produto físico, ou seja, compete com o Polishop, com o pessoal de Centenário. Ele fez o M&A justamente porque ele cresceu no mercado digital ali. Então, ele pegou o boom das lives, pegou o boom de influenciadora. Você falou do Gustavo Lima. Ele agencia e o tanto que ele lucra com a própria imagem também. Exatamente, porque ele tem seguidores, ele tem fama, ele tem audiência. E pelo mercado digital. Talvez se fosse ali nos anos 80, 90, ele não faria o mesmo dinheiro que ele faz, porque ele dependeria de uma Globo da vida. Exatamente. Hoje em dia, com o celular, o cara consegue fazer Virgínia, por exemplo. É o furacão. Cara, loucura. Faz uma live... Vende dezenas de milhões de reais. 50 milhões de produto físico. Exato. Então é um mercado assim... Com a margem altíssima também. Com a margem muito alta, porque não tem ali um investimento que uma empresa tradicional precisa. Exatamente. E o advogado ele precisa compreender isso. Exatamente. O que a gente tem no dia a dia ali, talvez sejam muitas demandas até do direito empresarial, direito contratual, porque acaba que o digital é só um meio. Mas quando você vai ver assim a fundo, o direito ele não tem tantas regulamentações específicas para o digital. Sim. Então a gente precisa ser, claro, dinâmico, entender a ponta ali do mercado, o que acontece no mercado, para saber qual área do direito que a gente vai aplicar no problema do cliente. Sim. Então, você precisa ser curioso mesmo, estudar o mercado, acompanhar, igual você falou, Lucas Tilt. Eu consumo muito redes sociais justamente por causa disso. Sim, porque eu preciso entender o que está acontecendo, velho. Exato. Você tem que estar ali integrado sempre, cara. É o tal negócio. Se você não conhece do negócio do seu cliente... Exatamente. Entende? Qualquer que seja o nicho do seu cliente. Se você, vai advogar para uma escola, você não entende como que funciona aquela escola? Você não consegue se precaver. Exato. Você tem que fazer uma blindagem, né? Eu gosto até de falar de blindagem de marcas, que é o que a gente mais faz, justamente por causa disso. A minha área mesmo que eu iniciei, que é a parte de registro de marca, 80% dos meus clientes são justamente, eu gosto de falar aqui da classe 41, que é a classe de serviços educacionais, que é o que você mais faz também. São os clientes infoprodutores que estão sempre ali criando um novo curso, um novo método que precisam registrar. Isso foi me ampliando também a minha atuação dentro daquele cliente do digital e fora dele também. Uma parada que é legal a gente falar é que muitas vezes o pessoal pensa assim, poxa, mas tudo bem, registro de marca eu consigo escalar e etc. Mas qual que é uma das várias vantagens de atuar com registro de marca? Cara, é um produto que a barreira é baixa, porque não é uma parada assim, poxa, o cara tem que investir 100 mil reais. Não é. É simples pra você, então você tem escala na sua entrega, só que gera relacionamento. Exatamente. Porque muitas vezes o cara chega pra fazer um registro. Eu sou um exemplo disso de cliente seu. Eu cheguei pra fazer um registro de marca, fiz 2, 3, 4, 5, 10, 20. Sempre confia no nosso trabalho quando precisa. Exatamente. Então aí você vai gerando relacionamento e daqui a pouco tudo que você precisa você vai consultar o cara. E vai consultar o cara. E pode desenvolver para outros negócios. Exato, velho. Realmente a minha trajetória foi muito assim. Eu cheguei no momento, eu comecei a fazer o registro de marca basicamente como monoproduto do escritório. Então eu fazia uma escala muito forte do registro de marca. E cheguei num ponto que eu já tinha feito as contratações, que justamente eu vi dois lados de crescimento. Seria ou o crescimento que eu contrataria um comercial muito forte para vender muito registro de marca, que é o que tem no Brasil
Assim, tem empresas gigantescas que fazem 10 mil registros de marca por ano. Então, só que é o foco de escala comercial super agressivo que a gente estava conversando aqui. Sim. Que tem algumas empresas que fazem uma escala super agressiva para vender muito call daquele center produto. Absurdo, exatamente. Eu olhei aquilo, não me conectei muito com o modelo de negócio, justamente por isso que eu fui ampliando da base que eu já tinha construído e oferecendo novos serviços para aquela base. Aí que eu, em paralelo, tenho o escritório também de advocacia. Que do registro de marca saíram contratos mensais ali de assessoria. Depois eu comecei também a fazer um produto que a gente faz muito lá, recuperação de conta no Instagram, de hackeadas, desativadas, vieram dos clientes do registro de marca. Sim. O pessoal me procurava, eu me posicionava como advogado ali, perdi uma conta aqui. E isso foi replicando também. Hoje em dia eu tenho 2 produtos assim, de escala alta, que é justamente recuperação de conta, do Instagram, do Facebook, e a parte do registro de marca, que até hoje, todo dia alguém me chama aqui, vamos registrar. E hoje em dia já é mais simples, porque a gente aprende com a gestão também, justamente de como a gente consegue conduzir esse processo com a escala, né? Sim. E aí, 2 coisas pra gente falar pra galera que você tem que ter no seu negócio de advocacia. Margem é muito importante e escala. Exato. São coisas que a gente tá falando aqui, porque uma coisa tem que ser dita. O advogado não vai enriquecer, Vitor, com honorários. Ele vai enriquecer no lucro do escritório dele. Então, muitas vezes, você, advogado, tá patinando e talvez ganhe aí seus 10, 20 mil reais e não entende, poxa, como é que eu vou chegar no 100, no 200, no 300? Você não vai chegar no 100, no 200 com o seu trabalho braçal. Você vai chegar no 100, nos 200 com o lucro do seu escritório de advocacia. Exatamente. Então, você vai precisar deixar de ser, muitas vezes, o advogado técnico que faz para ser o empresário. Para, por exemplo, se relacionar, entrar num mastermind, para estar num evento. 100% essa minha função. Exatamente. E aí você vai ter gente para te dar o back-office. Exatamente, velho. Porque você imagina, Vitor, você tá aqui agora. Poxa, isso aqui, cara, é um trabalho. Vai te gerar uma visibilidade, etc. É uma produção de conteúdo. Imagina se você tivesse que parar aqui agora para fazer uma procuração. Tô com o notebook ali, peraí. Vou fazer uma procuração aqui e tal. Então você precisa como. de ter gente para te ajudar nisso. E aí entra de novo a necessidade do cara empreender na advocacia. Exatamente. Porque o advogado que não tá empreendendo, ele tá morrendo. O escritório dele tá falindo. Exatamente. Ele tá preso, enforcado com a própria gravata. Ele não consegue dinheiro para pagar as contas. Fica naquela corrida de rato, sempre procurando fazer o negócio acontecer e não consegue. Então a grande verdade é que talvez a culpa seja sua, de não ser um empresário da advocacia. Exato, e tem que fazer do jeito certo, né? Então, exatamente. Tem muita gente que fala, mentoria do SAF, não sei o quê. Velho, mas assim, o cara você andou por aquilo antes de começar a ensinar. Sim. E se você parar para começar, igual você disse, um advogado, a gente tem muito ainda, né? Até colegas que formaram comigo que tá igual você falou, é só ele, às vezes ele e o irmão ali, divide, que os dois... Outro cara que divide a sala com ele. E ele peticiona, ele faz tudo, ele participa de evento do OAB. Isso é uma visão que o cara precisa sair da caixa. Exatamente. E saindo da caixa como? Vendo quem trilhou o caminho, por exemplo, vendo um conteúdo desse que a gente está conversando, justamente de advogados que não fazem mais isso. Exato. Entender que não é mais a realidade de quem quer ter uma advocacia próspera, né? Sim. Porque assim, igual a gente... conectando aqui com o mercado digital, olha a evolução que teve no mercado digital, por exemplo, de 5 anos para cá. Eu tenho certeza que daqui 5 anos a inteligência artificial mesmo agora crescendo de uma forma que o empreendedor que não souber utilizar ali de uma inteligência artificial vai ser um empreendedor que vai perder muito para quem está usando, para quem está delegando, para quem está investindo no escritório, empreendendo. Então, assim, não dá para dormir no ponto, cara. Não dá. Quem dorme no ponto vai acabar... Exatamente. Não vai ter um futuro camarão próspero, que dorme né? a onda leva, irmão. Exatamente. Cara, uma coisa que é muito legal que você tá falando é o seguinte, às vezes é muito dinâmico. Porque lá em 2019, o negócio era o Google Ads a landing page. Exatamente. Então, assim, 2020, era o Google Ads a landing page. Depois era o Facebook Ads. E aí as coisas vão sempre se modernizando. E ainda nós, que já somos de uma geração digital, que já começamos numa advocacia digital, se a gente não se adaptar, a gente fica fora rapidinho. Exato. Outro dia eu tive uma provocação que foi o seguinte. Um seguidor me perguntou assim, Saf, você acredita que o advogado tem que estar no TikTok? E aí eu respondi, acho que não e tal, eu não tô lá. Aí eu parei pra pensar, falei assim, poxa, talvez eu esteja sendo hoje, com essa resposta, o advogado lá de 2019 Sim. que falava que o Instagram não ia dar nada. Exato. Então talvez não faça sentido hoje estar no TikTok ainda, ou já deveria estar, na verdade. Sim. Mas talvez não faça sentido eu estar lá pessoalmente fazendo conteúdo, e sim uma equipe, Sim. etc. Mas daqui 4, 5 anos, cara, o TikTok pode ser a bola da vez. Mas assim, e isso é importante porque às vezes você não tá no TikTok, mas você entende
que existe e que uma hora você vai ter que olhar para lá. Exato. Pelo menos você conhece que existe a plataforma e tá acompanhando ali. Porque o TikTok realmente hoje em dia é uma mina de ouro. Lá no escritório a gente recupera muitas contas que faturam muito com o TikTok. Com live, cara. Com live. Loucura. Tem os caras ficam ganhando presentinho na live. Obrigado pela rosa ali. Loucura, cara. E aí mexe um pouquinho e tal. Exato. Cara, eu conheci um cara que faz 200 mil por mês com isso. Velho. O TikTok é mina de ouro e tem nos Estados Unidos o TikTok Shop agora, que é um e-commerce dentro do TikTok. Uhum. Então tem afiliado do TikTok. Então é um mundo à parte. E assim, pelo menos você sabe a necessidade de acompanhar ali o mercado do TikTok, entende que um momento você vai precisar investir ali. Exato. Porque também não adianta você querer focar em todas as plataformas ao mesmo tempo, né? Então, energia, às vezes, do Instagram, por exemplo, hoje em dia, ainda é a maior plataforma do mundo, mas o TikTok está cada vez mais... diminuindo, encurtando a diferença. Exato. Sim. E o TikTok é muito... um conteúdo ali é muito dinâmico. Sim. Então, assim... eu que gosto de acompanhar o mercado, o TikTok é muito bom, cara, porque tudo que acontece no TikTok vai pro Instagram uma semana depois. Sim. Então o TikTok é uma plataforma legal, mas assim, é questão de energia também. O Instagram ainda para quem tá começando, por exemplo, o Instagram ainda é melhor, mas não se acomoda ali. Exatamente. Você sabe que tem ali, o YouTube... Começa a pensar diferente. Exato. Começa a fazer diferente. Começa a pesquisar. Tem o TikTok ali, tá surgindo novas inteligências artificiais. Então, é importante acompanhar. Quem está no digital não pode confiar que o gestor de tráfego vai falar quando surgir uma plataforma nova para ele começar. Não, exatamente. Você tem que ser autodidata. Exato, tem que estar procurando, cara. Exato. Mano. Se não estiver procurando, não estiver se atualizando, você tá fora. Exato. Quais tipos de clientes, cara, que existem nesse mercado digital? Assim, porque geralmente quando a gente fala mercado digital, o pessoal já pensa direto, o tigrinho. O cara do tigrinho. O cara que faz isso e faz rifa e tal. Exato. E não, tem muita bolha dentro do mercado digital. Vamos citar alguns exemplos pra galera entender de quem que a gente tá falando aqui. Tigrinho até, velho, a gente não tem lá. Porque vai muito pro lado criminal. Sim. Hoje em dia, a gente tem colegas da fraternidade que eles são especialistas ali no tigrinho, que ele é um advogado criminalista. Sim. E eu não fui pra esse lado até... É muito por conta do posicionamento também que a gente tem nas redes sociais, que eu acabo atraindo realmente os infoprodutores ali que tem uma consistência, que tem um longo prazo. O que é um infoprodutor para o advogado que não está entendendo isso? Eu citei o infoprodutor, que ele é basicamente um mercado de educação online. Então, falando assim, é quem vende curso Quem vende curso online. Exatamente. Exato. Isso, seja assim, o cara que mostra, que dá a cara, seja o cara que tá no bastidor. Porque geralmente essa operação envolve duas pessoas, né? Exato, é o lançador. O lançador e o expert. Exato. Aí tem as agências de lançamento também. Exatamente. Tem os afiliados, que são quem promove o curso de outra pessoa. Quem vende o curso de outra pessoa, vende o produto de outra pessoa. Assim, é um mercado... Assim, agências de marketing. Exato. A gente ia ficar até amanhã, talvez, falando, explicando tudo, mas, por exemplo, tem o mercado da educação, o infoprodutor. Tem o e-commerce, que é muito forte também. Que igual eu falei do dropshipping, né? Quem não sabe, dropshipping, a pessoa tem um e-commerce que ela não tem estoque físico. Mas a pessoa evolui, às vezes, para um estoque físico. Ela intermedia uma venda. Então, existe um fornecedor e existe o comprador. Exato. E essa pessoa é a loja. Exato. O comprador compra dela, mas a grande verdade é que o fornecedor envia direto para esse comprador. Exato. Ela não tem o produto em mãos. Exato. Ela não tem a logística. Recebe ali o pedido e manda para alguém fazer ali. Exatamente. Só que isso é um modelo de negócio assim que a pessoa começa ali, mas para ela crescer mesmo, ela tem um estoque próprio. Ela começa a fazer um estoque próprio para ter mais margem, etc. Exato. Então a gente está falando aqui dos infoprodutores, do e-commerce. Cara, prestador de serviço geral. Prestador de serviço de tudo. Exatamente. De tudo. Exatamente. Tudo que você imaginar, tem o cara que tá tudo, prestando. Agência, tudo. Faz agência de marketing. E eu gosto de falar também que o mercado digital, as pessoas físicas, cara. Quem tá com o celular na mão é um possível cliente do mercado digital. Igual o nosso produto que a gente tem feito muito também, assim, tanto quanto o registro de marca, é a recuperação de contas. Sim. Então, qualquer pessoa que tem uma conta banida é meu cliente. Sim. Então, ele não necessariamente está empreendendo ali. É claro que quando ele empreende, a dor é maior. Sim. Ele quer pagar mais para recuperar a conta. Mas eu tenho vários clientes, assim, senhoras de idade que viram, nossa, perdi minha conta, tem foto com meu neto lá, eu quero ter minha conta de volta. E ela faz o que tiver que fazer para recuperar. É muito judicial que a gente faz lá, recuperação judicial. Dessas contas, mas assim, qualquer pessoa com o celular na mão é um possível cliente do mercado digital Startups, também. Softwares, são SaaS, né? Exato. Para quem não está entendendo isso, é o cara que desenvolve uma solução.
O cara desenvolve uma plataforma. Então, por exemplo, talvez um sistema de gerenciamento. Igual você tem aí no seu escritório, aí, um sistema de gerenciar processos lá da vida, seja um Astreia, uma DVBox. Isso é um SaaS. É um software, um sistema onde alguém desenvolveu aquilo e vende através da internet. Também é um empreendedor. Extremamente lucrativo, né? Com uma margem altíssima. Né? O cara passa raiva com dev, beleza, mas, porra, né, é um negócio lucrativo. Então, existe um mercado, galera, de muita grana envolvida dentro do mercado digital. Exato. E você não pode fechar os olhos para isso. Não pode. Tem que ficar de olho nisso, porque é uma bolha que vale muito a pena. Exato, assim, igual a gente comentou no início, aí, Virgínia, por exemplo, ela veio ali de vídeos do YouTube, do canal um dos outros. Hoje ela começou ali Instagram. Ela já deve ter feito tudo isso que a gente comentou. Já deve ter feito infoproduto, com certeza. Sim. Porque ela usa da audiência dela para vender produtos. O mercado digital nada mais é do que você vender algo se utilizando das plataformas digitais. E isso a gente acaba tendo que entender bem a fundo, porque vai conectando também com várias áreas ali do offline, né? Uhum. Do próprio direito. A gente precisa ter o entendimento de que aquele cliente, o digital é só o meio que ele usa. Sim. Mas, por exemplo, um infoproduto, o cara tem muita parte ali da propriedade intelectual, que a propriedade intelectual que é a mesma de livros que tem séculos que o pessoal vende o mercado de livros, por exemplo. Então, se conecta muito. A gente precisa entender que o digital é só o meio ali. A pessoa se usa, às vezes, de um hype, de algo que esteja mais em alta no momento, mas para vender. É a forma que ela utiliza ali, a plataforma. Exatamente. Muito massa, meu irmão. Cara, que bate-papo fera, meu irmão. É isso mesmo. Eu acho que, assim, a mensagem que a gente pode deixar pra galera aqui, principal é o seguinte. Não existe idade para prosperar na advocacia. Nós dois somos novos, a gente fez o caminho nada tradicional. A gente não tem padrinho na advocacia, a gente não trabalhou em escritório de nome para ter um QI, a gente não tem família na advocacia, ninguém que ajudou a gente, começamos do zero. E com menos de 30 anos a gente conseguiu construir um negócio lucrativo, sólido. Então isso é uma mensagem massa pra gente deixar pra galera. Exatamente. Uma outra mensagem é sobre o mercado digital. Porra, cara, começa a olhar para esse mercado. Existe um gap de oportunidades ali dentro e pouca oferta que realmente entende do mercado. De repente, por exemplo, a gente tem exemplos na Frate mesmo, de pessoas que não são necessariamente da atuação do direito digital, mas ela tem produtos para vender para essa turma. Exatamente. Então, não necessariamente ela é uma assessora de um influencer, mas ela está vendendo ali uma solução de direito de família para uma mãe que é online, que está ali no Instagram. Sim, então, Vitor Lana, por exemplo. Exatamente. O criminalista mesmo, a gente falou do Tigrinho. Então, por mais que a pessoa às vezes não vá migrar totalmente para o mercado digital, não dá para negar que é um mercado que cada vez mais forma milionários. Sim. Cada vez mais a população comum está utilizando de várias plataformas dentro do mercado digital. Por exemplo, eu tenho clientes lá que eles são negócios tradicionais, mas que eles utilizam gateway de pagamento, Mercado Pago, por exemplo, que às vezes tem problema no gateway, bloqueia o dinheiro, ele precisa desbloquear o dinheiro. Ele procura advogado digital, porque não é um banco tradicional. É um gateway ele está mexendo em um gateway de pagamento. Então, você precisa entender, às vezes, o que eu gosto de falar. Dois caminhos. Ou a pessoa pode ir, de fato, para a área digital, ou ela precisa se atualizar, entender sobre o que é isso. Exatamente. Ou como que, talvez, o cliente dela ali, tradicional, se utiliza do digital. Exatamente. Porque ele precisa entender pelo menos o que o cliente dele está fazendo. Se é um gateway que ele usa ali, se é o Mercado Pago, se é uma plataforma ali que ele usa de intermediação, marketplace. Sim. Se o cara vende na Shopee ali, ele precisa entender para atuar também para aquele cliente. E uma coisa que é legal a gente falar também é que o mercado digital é uma parada relativamente nova. Muito nova. Então tem muita oportunidade de coisas que ainda não foram regulamentadas, por exemplo. Exatamente. Cara, você imagina o pessoal que participou da regulamentação da Bet, o que envolveu de dinheiro nisso aí? Tá entendendo? Então tem um hall de oportunidades de mercado que talvez ainda sejam um pouco obscuros. Exatamente. E que nós, enquanto advogados, entramos justamente para auxiliar nesse ponto. E assim, quantos advogados no Brasil vão saber de um detalhe de um gateway, de um detalhe da regulamentação da Bet? São pouquíssimos advogados. Exatamente. Então, quem começa a conhecer desse mercado, principalmente jovens, né, que foi o meu caso, como jovem, eu comecei, já olhei um mercado que tinha pouca gente, poucos advogados tradicionais e fui para cima daquele mercado. Sim. Então, um jovem, por exemplo, que ele tá buscando ali começar, vai onde você já conhece. Já tem facilidade. Exato, com certeza o jovem navega ali no YouTube,
e conhece um infoprodutor ali que tá no YouTube, então ele já conhece ali pelo hobby mesmo. É o hobby dele e é uma área boa justamente por faltar outros advogados, principalmente tradicionais, no mercado. Muito massa, meu irmão. Cara, a gente faz uma dinâmica aqui de encerramento que é o seguinte, tá? O que você vê pro seu escritório em 5 anos? Qual que é a sua visão? Se pudesse falar assim, pô, daqui 5 anos eu quero estar vivendo isso aqui na minha advocacia. Pra onde você quer ir? Essa é a pergunta direta. Legal, velho. Pô, eu gosto... Vai ficar registrado aqui, hein? Pra você voltar daqui 5 anos e... Tá. Daqui 5 anos, velho, eu busco... Eu vim de um caminho onde, de qualquer forma que eu conseguisse fazer, tava bom, porque eu não tinha nada na advocacia. Então, eu fiz da forma que dava. Daqui 5 anos, é um caminho que eu já tô trilhando, eu busco ser, de fato, a referência nacional no direito digital e na propriedade intelectual, que a gente já tem conquistado clientes no Brasil todo, grandes clientes, grandes infoprodutores, grandes empresários, e daqui 5 anos eu pretendo estar aí como top referência 1. Nacional top 1 da área do direito digital. Muito massa, vai ficar registrado aqui para você voltar. Vou voltar. Espero que antes de 5 anos não, mas conte pra gente. Já tá caminhando bem pra esse caminho. Muito massa, meu irmão. Cara, parabéns pelos resultados, foi massa demais trocar essa ideia contigo. Obrigado, depois tem que voltar aqui pra gente atualizar. Claro. Quero te agradecer publicamente, dizer que eu sou seu fã, além de ser seu cliente, você tá ligado? Nós estamos junto pra caramba. Tamo junto e demais, parabéns, cara, pela história, é muito massa pra mim. Primeiro, enquanto cliente, porque, porra, a gente tem que estar todas as nossas marcas blindadas contigo. Então aí você precisa registrar a sua marca. Aqui, ó, o Vitor Tales é o meu advogado. Se você confia em mim, procura o Vitor Tales. E outra visão, cara, é de mentor. Porque, porra, eu vi você construir essa parada. Então, ver o que você tá construindo e principalmente com a visão de mais de 20 mil alunos, eu vejo os comportamentos, assim, de quem tá fazendo a parada que vai explodir. Eu não tenho dúvida que você já tá explodindo e ainda não é nem a sombra. Então, parabéns, meu irmão. Tamo junto. Você é uma referência pra mim aí do digital, também do empreendedorismo, né? Porque eu também te acompanhei desde a primeira turma e hoje tá de jato, né? Tamo de junto. Patek aí no braço. Tamo juntasso. E antes não tinha isso, né, isso velho? Aí. Então, você também é uma referência pra mim, virou um amigo pessoal desde o início que a gente tá junto, e reciprocidade também. Sempre. Você é meu cliente, eu também sempre, tudo que você lança, eu tô na Black. Meu cliente aí, também. Tô com você. Tamo e junto. A gente tem certeza que daqui 5 anos a gente ainda vai estar junto, trilhando o mesmo caminho. Nenhuma, meu irmão. Parabéns, cara, viu? Tamo junto, você é foda. Valeu. É nóis. Esse foi mais um episódio SafeCast, episódio número 77. Se você ainda não segue o Vitor Tales nas redes sociais, tá aqui na descrição do vídeo no YouTube. Ou então vai lá no meu perfil e procura Vitor Tales, você vai achar. Mas qual que é o seu arroba? @Vtales. Vtales. Tá fácil. Tales, T-A-L-E-S. Exatamente. Sem H, sem 2 L, sem nada. 2 L. Vtales. Então vai lá e segue ele pra você acompanhar o trabalho dele. Fechado? Tamo junto, moçada. Mais um SafeCast. Se você ainda não assistiu os outros episódios, aqui embaixo tem 76 episódios disponíveis pra você. E em breve teremos uma novidade nesse canal. Vamos rodar o Brasil visitando escritórios de advocacia para mostrar pra você que nos 4 cantos desse país é possível fazer um empreendedorismo. Já se inscreve aí nesse canal, deixa o like aí, tamo junto. E é só o começo. Valeu, turma. Obrigado.